Boa noite, meus irmãos da Confraternização Espírita Baiana. Tudo bem com vocês? Eu quero saudar vocês todos em nome do nosso irmão Ramon. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e que diz respeito à nossa condição enquanto espiritistas, que é justamente o espírita e a morte. A morte? Falamos tanto da morte, ou da desencarnação, não é verdade? Mas o que é que nós espíritas sabemos, pensamos, efetivamente sentimos acerca da morte, acerca da desencarnação, como nós sabemos ser um termo até mais apropriado? E a gente vai observar que ao longo da história da humanidade, essa sempre foi uma preocupação dos seres humanos. Nós, enquanto seres sencientes, nós sempre procuramos entender o porquê da morte. Para onde vamos? O que é que acontece logo depois? Por que então existe essa finalização de uma vida? E a gente observa na história antiga que desde antes, lá os egípcios, eles já faziam as mumificações, tentando preservar, o seu faraó, as pessoas, para que no outro lado da vida continuassem a desempenhar as funções, numa tentativa de não separar, a vida física. E a gente observa, até às vezes com muito humor, que quando um faraó, quando uma pessoa importante desencarnava, e isso é visto nas pirâmides, nas tumbas, os servos, os escravos, vários deles eram mortos para que fossem juntos com o faraó para servir ao seu senhor. Vejam vocês. E aí, ao longo do tempo, a gente observa religiões, pessoas, povos, que tratam a morte com maior naturalidade, como os hindus, em cerimônias de cremação dos corpos e se joga, lá no rio Ganges. A gente vê outros povos em que conservam o corpo por um bom período. E isso, ao longo do tempo, a gente vem enfrentando. Até com o advento do nosso Mestre Jesus, que passou a nos ensinar das questões espirituais. Jesus, que com seu evangelho de Boa Nova, ele veio nos falar dessas questões e não das materiais. E a gente começa a entender de que, com o advento do Espiritismo, o nosso Consolador prometido, o Espiritismo, como sabemos, que se trata de uma ciência, de uma filosofia e de uma religião. Porque é ciência, porque tem um método de estudo, tem um método experimental, não é verdade? É uma filosofia porque todos aqueles que conhecem a doutrina espírita e passam a praticar os seus ensinamentos, eles fazem uma transformação em si. Existe uma transformação do indivíduo. E religião, daquele famoso termo latim do religare, do nos conectar a Deus, nos conectar ao universo. E aí, meus irmãos, a gente vai vendo que na civilização, até então, a doutrina espírita, houve uma ideia para muitos de deixar de lado essa questão da morte. Para outros, de se implantar a cultura do medo. A civilização, a gente vê nos livros de história, principalmente nos livros espíritas, a gente observa que essa questão da morte, ela se acabou, ela foi rejeitada por questões de arrogância, por questões de vaidade do ser humano. Por quê? Porque a morte, ela é vinculada diretamente a um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação. Sim, com a morte, nós espiritistas sabemos que a vida continua. Vida com V maiúsculo. As várias vidas que nós temos
em uma longa jornada de busca da nossa plenitude, de busca da nossa evolução. A gente vai observando, então, de que ao longo dessas vidas existe um jornadear de encarna, desencarna. Ou, como nós costumamos dizer, nasce, cresce, vive, desencarna, espiritualidade, erraticidade, reencarna novamente e o ciclo continua. Então a gente vai observando que nós espíritas temos consciência disso. Sabemos que a vida continua. Sabemos de que a morte verdadeiramente é uma passagem. É como se tivéssemos, como diz Emmanuel lá no livro Justiça Divina, se mudando de um lugar para outro, de um bairro para outro. E qual é que é a diferença? O porquê do medo? Morrer dói? Segundo os espíritos, não. Mas o que é que influencia em nós a questão de se saber ou de muitas vezes não gostar de se falar acerca da morte? A gente vai vendo, e Chico Xavier nos diz isso muito claramente, que ele diz que na vida não vale o que nós temos. Pouco importa o que nós somos, os títulos que nós tivemos, as medalhas que ganhamos. Vale o que a gente realizou com aquilo que a gente possuiu. E, acima de tudo, o que importa é o que a gente fez de nós mesmos, como nós nos conduzimos. Então, a morte, a gente começa a observar que nessa mudança de local, o que a gente leva é justamente de um bairro para outro, mas nós levamos o que nós nos transformamos moralmente. Nessa passagem, nós vamos continuar sendo exatamente quem nós somos. E mais, vamos ser em essência, porque estaremos em espíritos, sem máscaras, sem personas, sem aparências. A gente observa muito isso durante o quê? Qual é o momento que nós mais nos aproximamos da morte quando estamos encarnados? É durante o sono, que temos a emancipação do nosso espírito, a emancipação da alma. Então, nesses períodos, a gente observa quem realmente nós somos. E a gente vai observando, meus irmãos, que na jornada evolutiva nossa, à medida que vamos encarnando e desencarnando, vai se tornando cada vez mais sutil, vai se tornando cada vez mais natural essa passagem. É uma missão. Saímos em missão, vamos a um outro lugar e retornamos. A questão é que essa missão ela tem que nos ser passada e a gente tem que desempenhar ela com todas as forças, com o empenho, com o esforço próprio que nós tenhamos. Porque, na verdade, se nós observarmos, existe morte. Para nós espiritistas, a morte não existe. É apenas uma viagem, não é verdade? Mas aonde é que reside exatamente esse medo? O medo da morte, nós sabemos que ele está diretamente ligado ao nosso comprometimento com a nossa transformação moral. O quanto mais formos apegados às questões materiais, mais difícil se dá essa transição. Vocês já viram uma criança, quando está com um brinquedo, está fazendo uma atividade que ela gosta, e é chegada a hora de ir, como ela chora, muitas vezes ela dá birra para não querer sair daquilo que está agradando-a? Assim somos nós. Então, devemos ao longo da nossa vida, nós termos uma conduta, procurarmos agir sabendo da existência das questões espirituais. O que, aliás, é o nosso objetivo aqui na Terra. Então, a questão do fenômeno da morte, ele passa a ser entendido como essa viagem, essa passagem, mas que, ligado a ela, ao seu processo, está ali intrinsecamente agregado
a condição pela qual nós vivemos na vida física. Então, nós sabemos que nós somos filhos de Deus e que Deus colocou dentro de nós essa semente de amor, essa luz. Deus, soberanamente justo e bom, Ele não nos colocou na Terra ou em qualquer planeta ou em qualquer lugar para reencarnarmos com um objetivo que não fosse a busca da nossa evolução, da nossa perfeição. Então, nós devemos entender com nossas características intelectuais, morais, que nós somos aquilo que verdadeiramente praticamos. Nós somos o nosso tribunal de consciência. O Espírito de verdade já nos disse isso. Nós sabemos que o bem tem que nascer dentro de nós ao longo da existência física e fazermos com que ele cresça, com que ele amadureça, para que durante esse julgamento próprio nós não nos envergonhemos do que acontece. E vários livros espíritas, Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, de André Luiz, retratam essas questões da morte. E em todos nós vemos esta mesma assertiva. Da vida, levamos aquilo que plantamos e o que conseguimos fazer de bom. Na vida, nós somos verdadeiramente aquilo que construímos, sem aparências, como eu já disse. Então, na parábola do filho pródigo, o que é que a gente vê? A gente vê um pai que se perdoa, um pai que perdoa o filho, um pai que entende os erros do filho e quando ele retorna ao lar, achando que vai ser sofrido, achando que ele vai ser admoestado, repreendido, o pai o recebe com os braços abertos. Então a gente observa que nessa passagem nós vamos realmente ser recebidos. Mas a vergonha, a tristeza, vem de que passamos na nossa consciência que poderíamos ter feito mais, que poderíamos ter feito melhores. Daí o porquê nós devemos cada dia vivermos como se fosse o último dia. O que é que isso quer dizer? Que nós diariamente, que nós tentemos fazer o bem para que possamos ir mitigando, meus irmãos, extirpando de dentro de nós o que ainda temos de imperfeição. É o seguir aquilo que Santo Agostinho dá de resposta na questão 919, que em suas orações diárias ele repassava o que fizera durante o dia. E se fez algo de errado, que procurasse corrigir, que procurasse e pedir o perdão, que procurasse reverter aquela situação com a pessoa que foi ofendida. Então, essa desencarnação, essa mudança de plano, nós levamos na nossa mochila aquilo que conseguimos amealhar durante essa nossa vivência. E mais, sabemos que nós estamos falando de um desencarne. O porquê desencarne? Porque é justamente o corpo, ele se decompõe e o espírito permanece. Daí porque Kardec nos diz que não é o espírito que sai do corpo e aí a gente morre. Na verdade, o desencarne ele ocorre porque o corpo em decomposição, o fluido vital, ele se extingue e molécula a molécula vai se desintegrando e aí vai havendo essa separação. O próprio Espírito de Verdade diz, não é uma quebra, é um desatar, é algo gradual. Mas Wagner, eu já vi falar de que tem muitos que sofrem. Por que existem, então, pessoas que depois da morte ainda acham que estão vivas? Justamente pelo que nós estamos falando. Porque nós levamos daqui aquilo que conseguimos amealhar de virtudes, meus irmãos.
aquilo que conseguimos amealhar de melhorias, de transformação moral. E o apego aos bens terrenos, às coisas materiais, efetivamente é o grande entrave no processo do desencarne. Os espíritos nos dizem que quanto mais o ser ele é apegado às questões materiais, ele não vai querer largar o corpo. E ainda que ele depois perceba que já está desencarnado, ele ainda fica durante meses, dias, meses, anos com a perturbação. O que o Espírito de verdade diz que para alguns essa perturbação são poucos dias, que é essa retomada de consciência do outro lado. Para uns é alguns anos. Por quê? Porque ainda se acha de que possui, de que está naquele meio, a ponto de achar que tem que ir trabalhar, de conversar com as pessoas e perceber que não respondem a ele. Então a gente vai observando que tudo parte da nossa consciência. Então, essa vida espiritual, que é depois da nossa morte, é a nossa verdadeira vida. Na verdade, nós viemos de lá para cá. E não o contrário. Nós estamos, na verdade, retornando e não estamos iniciando uma nova jornada. Então, nós espiritistas sabemos disso, temos essa consciência. Mas, meus irmãos, pensemos bem, quantos de nós e muitos de nós têm medo de morrer? Não é piada. Quantos de nós não quer falar sobre o assunto? Quantos de nós sabemos do que ocorre, já lemos, mas preferimos ficar afastados, né? Divaldo Franco diz, né, quando ele está no humor, né, naquelas piadas que ele conta, de que chegam até ele já está numa idade avançada, mais de 90 anos de idade, e aí ele disse que uma senhora se acercou dele e fez: mas Divaldo, eu lhe conheço há tantos anos e você não morreu? Você está aí, vistoso, você está bem, você não morreu. E aí ele diz o seguinte: calma, minha amiga, a gente sabe da morte, mas não precisa, só porque a gente sabe que vai morrer, precisa ser agora. Não é verdade? A gente tem que começar a entender de que o fenômeno ele se processa, mas a gente não deve trazer para dentro de nós essa questão do medo ou a questão da culpa. Como se livrar da questão da culpa e do medo? Como é que a gente pode não ter medo? Primeiro, de que nós só temos medo de algo que nos consome intimamente, que nos traz insegurança. Ora, se sabemos de que é uma passagem e de que é algo que é certo na vida, é a única certeza, como diz o ditado popular, que nós temos, que é a certeza da morte, mas não deixa de ser também uma preocupação. Na verdade, Siddhartha Gautama, o Buda, já dizia isso, né? Que a questão da morte, ela influencia no sofrimento, né? Do ser humano, na existência. Mas aí a gente vai vendo de que essa lógica, não há o porquê ter um medo. Até porque é a finalização de uma etapa em que nós vamos levar aquilo que da batalha que viemos, que travamos, nós conseguimos amealhar de virtudes, de melhorias. Fomos criados, meus irmãos, espíritos simples e ignorantes. O estágio em que nós estamos hoje, todos nós aqui encarnados, somos hoje o melhor de nós. E isso se dá ao longo de várias reencarnações. Não importam quantas. Mas o que nós estamos hoje aqui encarnados é vendo a nossa melhor versão. Aquilo que temos de bom e aquilo que temos de ruim. Ora, se nós somos o melhor de nós, então vamos parar para pensar o quanto ainda nós temos que melhorar. Emmanuel, no livro Justiça Divina, quando fala acerca do medo ou dessa dúvida, o que é que acontece depois da morte,
Ele diz lá o quê? Ele diz que se a gente realmente quiser saber como será a nossa vida, como seremos nós após o desencarne, é que nós procuremos parar sozinhos, sem ninguém em volta, e pensarmos acerca de nós mesmos, no que somos. E depois que a gente fizer isso, que a gente então projete de que depois da morte nós levaremos aquilo que efetivamente a gente fez conosco mesmo, que a gente conseguiu amealhar. Não existe, meu irmão, algo de sobrenatural. Não existe algo de místico, como muitas religiões ao longo do tempo quiseram colocar. Não existe pegar o corpo e colocar numa noite de lua cheia, coloca no rio, deixa para enterrar tal dia, faz isso, faz aquilo. O que existe verdadeiramente é uma passagem de um estado, de um plano para outro, e que nessa passagem nós levamos o que temos de benefícios espirituais, de transformação moral. Como diz um ditado popular, caixão não tem gaveta. Tudo, bens, terras, joias, ficam. Levamos aquilo que conseguimos nos tornar melhores ou, infelizmente, piores. E aí a gente vê que, quando da passagem da morte, essa passagem ela pode ser sofrida ou não, porque é a alma, na verdade, que sofre, não é o corpo. Porque o corpo ele vai se transformar numa matéria inerte, podre. Então, o sofrimento, a aflição que se vem a ter durante a passagem da morte, ela é meramente moral. São as mazelas. E vai se agravar à medida do que como foi a conduta do espírito durante a sua vida, né? E a gente observa isso voltando à reencarnação, e na verdade nós espiritistas sabemos disso e temos isso numa fé raciocinada justamente por conta da reencarnação, dos estudos, né? A questão prática da reencarnação, como os estudos do Dr. Ian Stevenson, né? Ou de Hemendra, lá o indiano, em que eles nos passaram os casos, as questões vinculadas, os testes a provar a reencarnação. E mais, Ian Stevenson ele não era espírita, né? Ele era um médico psiquiatra e que dedicou uma boa parte de sua vida a esses estudos. Mas, Wagner, o que é uma boa morte? Que fulano vá em paz, que ele tenha uma boa morte. É justamente o que nós estamos falando. Aliás, a gente vê isso no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Em que André Luiz mostra, né, analisa a situação de desencarne das pessoas, e quem morre melhor é justamente uma senhora que é protestante. Ela não é espírita. Ela já na cadeira de rodas, já ainda próxima ao seu desencarne, ela na cadeira de rodas, mas ela já andava em espírito dentro do lar. Essa passagem dela foi sutil, foi leve, foi gradual, mas de uma maneira em que ela já tinha essa consciência. E em cima do que ela amealhou, desse desprendimento dos bens materiais. O espírita também, ele teve uma boa passagem, apesar dele ter tido sofrimentos, principalmente em relação à família que ele estava deixando, as pessoas que lhe eram caras, né, que lhe eram queridas. E o católico, ele demorou mais, ele sofreu mais por apego às questões materiais. Não que não tenha protestante e espírita que ainda tenha apego às coisas materiais. Não é isso. Ele fez essa comparação em termos de religião, mas para mostrar de que o que vale é a nossa conduta moral, independente de religião. E a gente observa muitas vezes de que o ser humano ele tende a achar, o ser humano materialista, de que morreu, acabou. De que morreu, não precisa mais se dedicar a nada. E aí a gente pensa, eles pensam
que essa transformação não existe e que ali é um ponto final. E aí começa justamente os desregramentos do ser humano. Que por achar que a vida é finita, de que ela tem um fim, o ser humano acha que ele pode fazer de tudo. Porque ele tem que aproveitar cada momento nos prazeres, se comprazer nas questões materiais, sem olhar a quem, sem questionar as questões, sem questionar a ética e a moral das suas atitudes. Mas, se assim o fosse, o que seria daqueles que nascem já numa situação de penúria, de sofrimento? Esses não seriam os eleitos por Deus? Então, meus irmãos, o Instituto da Reencarnação é algo muito forte para nós espíritas quando falamos da morte. É algo basilar, pétreo, o espírito imortal, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos. São princípios nossos em que verdadeiramente nos apoiamos neles para ter essa consciência de que somos filhos de Deus, imortais que somos, e que estamos numa jornada em busca da nossa plenitude. Então, se para nós espíritas não existem ritos, sacramentos, livros sagrados, né, símbolos, né, o que nós podemos fazer? Mas nós vamos no velório? Claro. Nós vamos ao sepultamento? Sim, por que não? Mas nós oramos por aquele irmão que acabou de desencarnar. Meus irmãos, é o que o Espírito quer. Prece, oração no momento do desencarne. É isso que ele precisa. Ele já está sendo amparado por benfeitores espirituais, independente do que ele fez na vida. Tenha sido uma má conduta ou uma boa conduta. Como eu disse, o sofrimento, a dor, ela é moral. Mas o que nos custa, e não custa nada, fazermos uma homenagem por aquele que nós convivemos, por aquele que esteve ao nosso lado durante uma parte ou durante toda uma vida. É uma gratidão no sentido de homenagear aquele espírito e de sabermos que não é o fim, de que não é um adeus, e sim um até breve. É de sabermos de que os rituais, eles pouco importam. Mas, na verdade, o que vale são as palavras. O que o nosso coração, e isso eu estou falando durante o momento do velório principalmente, o que o nosso coração, o nosso pensamento expressa. Isso é que os nossos irmãos estão. Mas eles estão sendo assessorados por benfeitores espirituais, apesar do que, se houve uma má conduta, uma conduta moral muito inferior, outros seres de afeição a ele estarão presentes e isso será conturbado. Mas se houve-se uma conduta moral versada no bem, todos também estarão ali recebendo irmãos, mentores também do bem. É uma conspiração? Não. É fluídico. O que existe é um magnetismo. E a gente vai observando que durante esse processo, quantos, né, relatam de que começa a haver parentes desencarnados momentos antes? Porque a nossa verdadeira família, que é a família espiritual, ela vai estar no momento do nosso desencarne, como estiveram durante a nossa vida, torcendo por nós, nos auxiliando, nos intuindo ao bem, para que pudéssemos galgar mais um degrau da escada que conduz à perfeição, da escada que conduz a Deus, a famosa escada de Jacó, lá do Antigo Testamento. Esses nossos amigos espirituais, essa nossa parentela espiritual, ela que tanto esteve ao nosso lado, também no momento da passagem, está ali para nos receber.
E aí o Espírito de verdade nos relata essa perturbação que ocorre nessa transição. E que essa perturbação, que é justamente o tempo decorrido para a tomada de consciência, ela é tanto mais breve quanto moralmente elevado, mais elevado, o espírito for. Então, dessa maneira é que a gente, como eu disse, temos que estar preparados para esse momento. Temos que ser vigilantes, meus irmãos. Por quê? Porque a gente precisa, no momento dessa passagem, estarmos conscientes daquilo que nós fomos e não nos arrependermos do que fizemos. Para que a insegurança, para que o medo, ele não nos acerque. Bom, nesse processo de passagem da morte, a gente tem aquele período daqueles que ficam, o chamado luto. O luto nós espíritas temos que ter? Claro! Como é que nós temos, saem de nós alguém do nosso convívio de tanta afetividade e nós não vamos nos lembrar deles? Como é que a gente vai se esquecer deles? Das coisas boas, das vivências, até das coisas ruins. Então, o momento do luto, ele é um momento dos que ficam, mas que também tem que ser um momento breve, pois a vida ela vai continuar. E nós espíritas sabemos que não é de boa valia para o espírito que desencarnou ficar ouvindo, recebendo vibrações de choros, de rebeldia, de desespero dos que ficaram. Isso não faz bem ao espírito. Novamente eu repito, sabemos que o espírito que desencarna ele precisa de oração. E aí, a depender, esse irmão nosso, da filosofia que ele seguiu, da religião que ele teve ou não teve, vai se influenciar todo esse momento de transição. Muitos perguntam em relação ao espiritismo a questão se a morte pode ser o corpo cremado. Sim. O que os espíritos nos dizem é que se aguarde um período até que se fala, André Luiz, de 72 horas para proceder isso, para que se alivie nesse momento de desligamento que se processa espiritualmente o corpo do espírito. Meus irmãos, é uma indumentária, é uma vestimenta carnal. É como se trocássemos de roupa. É como se nós, ao trocarmos desta roupa, agradecemos a Deus por aquilo que essa indumentária nos auxiliou e vamos partir para outra. Mas essas questões, essas experiências que cada um de nós individualmente vai passar, individualmente vão ser as sensações. A gente vê estudos, né, de EQM, de experiências de quase morte, por exemplo, em que as pessoas relatam: eu fui, estava em coma, eu estive no local, vi uma luz, ou encontrei com parentes e depois retornou. A maioria dessas pessoas, independente de religião, quando tem essas experiências, os estudos mostram que depois elas se tornam pessoas diferentes. Elas se tornam pessoas mais conscientes do ponto de vista da espiritualidade, né? E a gente observa também, por um outro lado, aqueles profissionais de saúde, né, que acompanham os momentos finais de desencarne dos irmãos nos hospitais, né? A tanatologia, né, que é a doutora Elizabeth Kubler-Ross, a grande responsável por essa ciência, de acompanhar aquelas pessoas que estão sofrendo nos hospitais, com doenças muitas vezes bastante malignas, e que necessitam de um apoio, de um amparo, de um acolhimento para que se seja feita essa passagem. Então, a gente vai observando, e a própria doutora Elizabeth, nos seus estudos, mostra de que as pessoas que estão no limiar do desencarne, elas começam a refletir muito acerca da vida. Haver parentes, né? E aí, novamente, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o quê?
que o nosso maior entrave ao nosso adiantamento moral e espiritual é o apego aos bens terrenos. Então, meus irmãos, a gente começa a raciocinar dentre isso de que a vida nos mostra, de que se nós estamos agora vivos, encarnados, poderemos um pouco adiante não estar. Poderemos um pouco mais à frente estarmos no processo de passagem. E o que nos cabe é orar. O que nos cabe é vigiar. Vigiar os outros? Não, vigiar a nós. A gente vai entendendo de que, cedo ou tarde, esse desenlace, né, que é o nosso perispírito que se desenlaça, molécula a molécula, como diz o espírito de verdade do corpo, ele vai acontecer, essa mudança de estado vai acontecer. Então, nós fazemos a seguinte pergunta: e por que a gente não procura, então, se melhorar o quanto antes? Se nós espíritas sabemos acerca da morte tudo isso que ocorre, por que não nos tornarmos melhores? Aí é que entra aquela questão em que nós espíritas, em que a doutrina espírita procura destruir, aniquilar, que é o orgulho. Nós temos que procurar nos transformar moralmente. E essa transformação se dá quando nós começarmos a enfrentar o orgulho, o egoísmo que trazemos dentro de nós. E mais, muitos de nós trazemos ele, adquirimos ele de forma sutil, sem que percebamos. Então, meus irmãos, é o momento agora. O momento agora de sermos melhores, de começarmos de baixo, de sermos gentis, de procurarmos criar uma atmosfera, ou como disse André Luiz, e a veneranda Joana de Ângeles cita tanto, criarmos uma psicosfera positiva em torno de nós. Procurarmos amealhar tesouros espirituais. Porque aonde está o nosso tesouro, como disse o Mestre Jesus, ali está o nosso coração. A gente vai entendendo de que o Instituto da Reencarnação, ele nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores. Ele nos dá a oportunidade de crescermos e de sabermos de que a vida não se acaba. Mas, sobretudo, de que nós temos uma responsabilidade. Deus cede para nós um pouco, né, da sua potência, através da doação para nós do livre-arbítrio. Passamos a ser um pouquinho de Deus, fazendo o que pensamos, agindo da maneira que queremos. Mas isso nos traz algo chamado responsabilidade. E essa responsabilidade, meus irmãos, ela é inerente à nossa vida. Então procuremos sermos melhores. Não vai nos custar nada, pelo contrário, só vai nos trazer a paz, só vai nos trazer o bem. Mas, se a questão da morte, de alguma maneira, ainda influencia você, de maneira em que o medo toma conta, então nós dizemos o seguinte: pensemos que essa passagem é para melhor. Pensemos que esta passagem ela está nos escritos da nossa consciência. Pensemos de que é um até breve. Pensemos, meus irmãos, de que esse medo ele não logra êxito. Pelo contrário, ele só nos faz mal e só faz piorar as sensações que nós viermos a ter durante essa transição. O que nós levamos? O que nós fizemos. O que nós conseguimos arregimentar dentro de nossa consciência.
O espírita e a morte é algo simples. É algo que uma coisa decorre da outra. Somos espíritas. A morte, ela não existe. O desencarne, sim. A morte não é o fim. Pensemos nisso. Raciocinemos nisso. E vamos chegar à conclusão que temos que efetivamente trabalhar. Temos que efetivamente agir como se cada dia nosso fosse o nosso último dia nessa existência do plano físico. Então, façamos o bem. Façamos o bem para suplantar o mal que fizemos. E não nos esqueçamos que nós estamos plantando ao mesmo tempo o nosso futuro para a próxima encarnação e colhendo o que plantamos. Então, nessa semeadura, colheita simultânea, nós precisamos da prática do bem para sabermos plantar melhor para a próxima vida após a morte. Fiquem em paz, Jesus que abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos.